Vamos lá, essa é a provinha do Canguru de Matemática de 2020, a segunda prova de 2020, do nível B. Vamos lá. Qual ladrilho abaixo completa o mural ao lado? Bom, aqui a gente vai ter que ter uma ponta, um redondinho aqui. Cadê? Bom, pelo visto a gente vai ter que girar esses. Talvez seja esse aqui, né? Que tem duas pontas opostas. Esse aqui tem duas pontas, mas não tem um pedaço de um círculo aqui. Esse aqui tem três pontas. A gente quer duas pontas só. Ah, só pode ser esse aqui. A gente vai ter que girar ele assim. Mas depois que girar, ele encaixa direitinho, né? Próximo. A Mira está viajando de A-Town para B-Town e passa por duas placas indicativas. Uma delas está com o número escondido. Qual é este número? Vamos lá. A-Town vai para B-Town. A e B. Nessa primeira placa, imagina que ela seja aqui. A-Town 2 quilômetros para a esquerda, então aqui é 2, e B 9 quilômetros para a direita. Essa outra plaquinha aqui, digamos que ela esteja aqui, vai ter B-Town a 4 quilômetros. Então, qual é a distância para A-Town? É só ver. Se a distância daqui até aqui é 9 e aqui é 4, esse trecho daqui vai ser 5. Então, 5 mais 2, esse trecho aqui vai ser 7. Letra C. O tabuleiro ao lado é formado pelos quadradinhos brancos escuros. Após um giro de 90 graus, como esse tabuleiro irá aparecer? Bom, ele só fala giro de 90 graus, então pode ser para cá ou para cá. Vamos ver as formas. Talvez seja mais fácil ver pelas escurinhas, né? A gente tem duas aqui e aqui a gente tem um zigue-zague e uma sozinha aqui. Então vamos lá. Não pode ser essa. Essa tem duas, mas as outras escuras não tem nada a ver. Essa aqui também não, formato totalmente. Acho que só pode ser essa. Ó, tem um zigue-zaguezinho aqui. Então ele virou para esse sentido aqui não. Ele virou para esse sentido aqui, sentido horário. Então essas duas aqui vieram para cá. Essa pontinha aqui veio para cá. Aqui ela. E o zigue-zaguezinho ficou assim, letra D. Próxima. Ana começa a acender uma vela a cada 10 minutos. Cada vela dura 40 minutos. Depois de 55 minutos, quantas velas estarão acesas? Então, ela acende uma vela a cada 10 minutos. Então, depois de 55 minutos. Bom, essa dá para fazer assim? Vamos lá. Começa a acender. Então, ela acendeu uma vela aqui, uma vela aqui, uma vela aqui. Digamos que entre cada vela dessas aqui tem um intervalinho de 10. 10, 10, 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, ele vai perguntar aqui, 55, quantas velas estarão acesas. Bom, ela acendeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas, né? Lembrando sempre a diferença entre contar os pontos e contar os intervalos. Os intervalos são de 10 minutos, mas ela acende as velas nos pontos. Então, ela vai acender seis velas até aqui, assumindo que ela começa a acender uma vela no tempo zero, né? Cada vela dura 40 minutos. 40 minutos. Então, no 55, só as velas acendidas depois do 15 vão estar acesas, né? 55 menos 15 é 40. Então, essa daqui já vai ter apagado e essa aqui também, que elas duram só 40 minutos. Essa aqui apagou no 50 e essa aqui apagou no 40. Então, são quatro velas só. Quatro velinhas. Depois de 55 minutos, quantas velas estarão acesas? É isso mesmo. Aqui, depois do tempo igual a 15, só quatro velas. Virando um cartão ao redor do lado superior, vemos a foto do canguru. Se em vez disso virarmos o cartão ao redor do lado direito, o que irá aparecer?
Vamos lá. Virando um cartão ao redor do lado superior. Vemos a foto do canguru. Ah, então peraí. Então deixa eu ver se eu entendi. Essa foto do canguru estava aqui. Aí ele virou pelo lado superior e apareceu ele assim. Em vez disso, o que irá aparecer se a gente virar para o lado de lá? Bom, vamos lá. Então, se ele virou o canguru para cá, o, o skatezinho dele, as rodinhas vão ter que estar aqui, né, embaixo. E esse canguru, o rabo dele vai ter que estar aqui, né? Enfim, o canguru está virado para lá, certo? Com a cabeça dele aqui. É, esse rabo aqui não ficou bom, não. O rabo, na verdade, tem que estar virado para cá, né? Então, o canguru está aqui. Então, se ele virar para cá, eu estou imaginando que a cabeça dele vai virar para cá. O canguru vai estar virado para cá, né? Cabeça para cá, o rabo para cá. É só a gente espelhar tudo. E esse skate vai estar aqui embaixo. Assim, letra D. Né? Se a gente vai espelhar esse canguru nesse eixo daqui. Já espelhamos nesse eixo horizontal, agora a gente vai espelhar aqui. Letra D. Número 6. Bia tem as 5 moedas ao lado. Todas as moedinhas, né? R$ 1, 50, 25, 10 e 5 centavos. Vamos lá, então ela tem uma moeda de cada dessa daqui. Ela foi à mercearia para comprar uma fruta usando somente 3 moedas, sem ter que receber troco. Entre os preços em reais das frutas a seguir, qual ela não poderá escolher? Ah, então é só ver quais desses preços a gente pode formar com 3 moedas. 1,30 pode. R$ 1 mais 0,25 mais 0,05. 1,35 também. 1 mais 0,25 mais 0,10. Vamos escrever em centavos. Não, não. Escreve assim mesmo. Já comecei a escrever, então a gente escreve assim mesmo. 1,40 não estou vendo como pode fazer com 3 moedas. 1,55. 1 mais 0,50 mais 0,05, a de 5 centavos. 1,75. 1 mais 0,50 mais 0,25. Então a única que não dá é essa daqui. 40. Próximo. No jardim, o arbusto tem galhos com 7 folhas ou galhos com 4 folhas. Tem galhos com 7 folhas ou galhos com 4 folhas e uma flor. Ah, 4 folhas e uma flor. Então, ou o galho tem 7 folhas, ou o galho tem 4 folhas e uma flor. São dois tipos de galho. Janaína contou as folhas e flores e verificou que há 9 flores e 120 folhas no arbusto. Quantos galhos tem o arbusto? Bom, só temos flores nos galhos deste tipo aqui. Então, nós temos 9 galhos deste tipo aqui. Certo? Cada galho tem uma flor. Então, 9 galhos desse tipo vamos ter 9 flores. E 9 vezes 4, 36 folhas. Só que ela disse, então já temos as 9 flores e 120. Agora basta descobrir quantos galhos a gente tem nesse tipo aqui. Então, 120 menos 36 é igual a quanto? 20, 16, 84. Então, estão faltando 84 folhas. Então, a gente precisa ter essas folhas com galhos desse tipo daqui. Basta a gente dividir isso aqui por 7. Quanto é que vai dar? 12. Então, temos 12 galhos do outro tipo. 12 galhos desse tipo aqui. Quantos galhos tem o arbusto? 12 mais 9, cadê? 21. Próxima.
pinta cada uma das regiões da figura com uma única cor, vermelho, azul, amarelo. Ela pinta regiões que se tocam com cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ela poderá colorir? Então vamos lá, vermelho, azul, digamos que ela pinte. Vamos começar do centro. Acho que tanto faz começar do centro ou começar de fora para dentro. Aqui ela vai ter três possibilidades para pintar esse centro aqui. A próxima, que poderia ser esse pedaço daqui, ela teria duas opções para pintar. Essa daqui, ela não tem nenhuma opção. Ela só tem vermelho, porque ela encosta no amarelo e no azul. Então, a partir daqui, eu acho que ela não vai ter nenhuma opção, né? Esse azul aqui encosta no amarelo e no vermelho. Ela não tem nenhuma opção. E assim vai. Aqui, ó, encosta no azul, encosta no amarelo, então ela vai ter que pintar de vermelho, só tem uma opção. Essa aqui de baixo vai ter que ser amarelo, porque encosta no vermelho também. Vermelho e no azul. Então, acho que são só aquelas duas primeiras onde ela vai ter opção. Aqui, ó, ela já não tem mais opção nenhuma. E a de fora vai ter que ser toda de vermelho. Então, ela vai ter um total, 3 vezes 2, 6 opções. 6 opções. Porque se ela resolve pintar essa daqui do meio de amarelo, a segunda ela pode escolher ainda azul ou vermelho, e depois disso ela não vai ter nenhuma opção. Então, na verdade, a gente só precisa contar as opções das duas primeiras. E aí são 6 combinações dessas cores. Vamos lá. Número 9, 5 caixas contêm 2, 3, 4, 7, 15 bolas, respectivamente. Pedrinho quer distribuir as bolas nas caixas de modo que qualquer caixa tenha o dobro ou a metade do número de bola de uma das caixas restantes. Pelo menos quantas bolas ele deve mudar de caixa? Vamos lá. Qualquer caixa tenha o dobro ou a metade do número de bolas de uma das caixas restantes. Então ele tem 2. 2 já é metade de 4. 4 já é o dobro de 2. Então essas duas aqui, talvez ele não precise mexer. Agora as outras, talvez ainda precise, né? O dobro ou metade. Essa de 15 aqui, ela teria que ser o dobro, né? Só que o número ímpar não pode ser o dobro de ninguém. Então, a gente teria que mover uma bola, jogar uma bola nessa caixa ou tirar uma bola dessa caixa. Eu acho que tirar uma bola dessa caixa é mais fácil, porque se a gente botar uma bola aqui vai ficar 16, a gente teria que ter uma caixa com 8, né? Teria que ter uma caixa que é metade de 16. Então a gente teria que jogar uma bola aqui também. Então isso está mais difícil. Se a gente tirar uma bola dessa caixa, esse aqui passa a ser 14. E aí já tem uma caixa que é metade dela. Então se a gente tira desse 14 e joga nesta caixinha aqui de 3, então deixa de ser 3 e passa a ser 4. Aí acho que foi, né? De modo que qualquer caixa tenha o dobro ou a metade do número de bolas de uma das caixas restantes. Então vamos lá. A gente pega uma bola na de 15 e joga na de 3. Ficamos com 2, 4, 4, 7 e 14. Esta caixa aqui, ela tem a metade do número de bolas de uma das caixas restantes. Essa daqui, ela tem o dobro de uma das caixas restantes. O dobro dessa daqui. Essa daqui também tem o dobro de uma das caixas restantes. Essa daqui tem metade de uma caixa restante e essa aqui tem o dobro de uma caixa restante. Então, com uma bolinha só a gente consegue. Acho que está certo, né? Tem o dobro ou a metade, não precisa ter, basta um dos dois, de uma das caixas restantes, uma outra caixa qualquer. Então, acho que é uma bola só. Número 10. Dois ratinhos, um branco e um escuro, partem no mesmo instante em direção ao queijo por diferentes caminhos.
conforme indicado na figura, no qual os quadradinhos são todos iguais. Os dois chegam ao mesmo tempo ao queijo. Se o ratinho escuro corre 4,5 metros por segundo, quantos metros por segundo o ratinho branco corre? É uma regrinha de 3, né? Vamos lá. Esse ratinho, vamos ver o ratinho preto primeiro. Vamos contar quantos lados de quadrado ele percorre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o ratinho preto, ele vai percorrer 12 pedacinhos. E esse branquinho corre 1, 2, 3, 4. Só 4. Então, daqui a gente percebe o quê? A gente percebe que o preto, ele corre 3 vezes mais rápido que o branco. Enquanto o branco corre 4, o preto corre 12. 12 é igual a 3 vezes 4. Então, o preto corre 3 vezes mais rápido que o branco. Então, se o ratinho escuro corre 4,5 metros por segundo, o branquinho vai correr a quanto? 4,5 divididos por 3. Né? É 1/3 da velocidade do preto. 4 por 3, 1. Sobra 1,5. 15. 3. 15 dividido por 3 dá 5. 1,5, letra B. Questões de 4 pontos agora. Vamos lá. Os círculos da figura devem ser numerados de 0 a 10. Quantos círculos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contando com o do meio. Nós temos quantos algarismos aqui? Temos 11 algarismos não, desculpa. Quantos números? Nós temos 11 números, certo? De 0 a 10. Se a gente contar o zero, a gente tem 11 números. As 5 somas dos 3 números escritos em cada diâmetro devem ser números ímpares. Então, temos um diâmetro aqui, por exemplo. Se uma dessas somas for a menor possível, a menor possível, a gente pode pegar os menores números possíveis aqui, né? 0, 1 e 2. A soma deles vai dar 3, que é um número ímpar, ou seja, ele obedece às condições impostas aqui no enunciado. Então, vamos lá. Agora, qual é o número que a gente devia botar no meio? O ímpar ou um par? A gente quer saber o maior valor possível de uma das outras somas. Então, vamos tentar botar o número 2 aqui no meio. Vamos tentar botar o 2 para dar uma soma maior. Quais são os maiores números aqui? 10 e 9. Então, vamos tentar formar essa soma. 10 mais 9 mais 2, que vai dar 21. É impossível ter uma soma maior que 21. Vamos ver se a gente consegue. Então, vamos botar o 9 aqui e o 10 aqui. Aí é só ver se a gente consegue completar aqui. 0, 1. Para a soma ser ímpar, o número do meio é ímpar, então a gente tem que botar sempre um par e um ímpar de lados opostos. Então é só botar seguidinho. 2 e 3, 4 e 5, também dá ímpar. 5, 6... fiz besteira. Botei o 2 duplicado. Então aqui é o 3 e o 4. Aqui é o 5 e o 6. E aqui o 7 e o 8. Conseguimos, né? Todas as somas dos diâmetros são ímpares. Temos uma soma que é a menor possível. Possível ter menor que 3. E conseguimos a maior possível, essa daqui, 21. Além disso, é a maior opção daqui, então. Letra E. Número 12. Quando a morcego Elisa deixou sua caverna, o relógio mostrava 10 e 20. Quando ela voltou de manhã e se pendurou de cabeça para baixo, ela olhou o relógio e viu 10 e 20. Quanto tempo ela ficou fora da caverna? Bom, o relógio mostrava 10 e 20. E quando ela chegou, ela olhou o relógio e mostrava 10 e 20. Só que ela estava de cabeça para baixo.
Então, o que que acontece? Para a gente pegar o 10 e 20, vamos, vamos girar esse 10 e 20 de 180 graus para descobrir como é que ele estaria normalmente. Teria um zero, esse zero seria esse zero, esse 2 seria um 2 também, não é? Se você girar ele de 180, ele fica do jeito que está. Dois pontinhos ficam dois pontinhos, depois outro zero e por último um. Então, na verdade, ela chegou na caverna de volta 2 horas e 1 minuto. Quanto tempo ela ficou fora da caverna? Acho que agora é só fazer a diferença, né? Então aqui, 40 minutos, ela chega até 11 horas. Depois, 12, 1, 2 horas. Depois, 1, 2, mais 3 horas. Ela chega até 2 horas da manhã. E depois, mais 1 minuto para chegar até 2 horas e 1 minuto. Então foram 3 horas e 41 minutos. Letra D, 3 horas e 41 minutos. Próximo. Numa ilha distante, 2020 cangurus de mãos dadas formam um grande círculo. 2020. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, para a gente poder ter um espacinho aqui para desenhar. Eles formam um grande círculo. Não vai dar para desenhar tudo, né? Mas eles ficam de mãos dadas. E são 2020 cangurus. Vamos lá. Esses cangurus ou são marrons e dizem sempre a verdade, ou são cinzentos e dizem somente mentiras. Cada um deles fala a mesma coisa. Um dos meus vizinhos é marrom e o outro é cinzento. Qual é o número de cangurus marrons nesse? Então vamos lá. Digamos que seja um canguru. Vamos só começar a pesquisar aqui como é que seriam os padrões desse círculo. Digamos que tenha um canguru marrom. Esse canguru marrom, ele diz sempre a verdade. E ele fala: um dos meus vizinhos é marrom e o outro é cinzento. Então, sempre que a gente tem um marrom, a gente vai ter um outro marrom e um cinzento do lado. Este marrom aqui, ele também vai ter que ter um marrom e um cinzento do lado. Então, a gente vai ter sempre esse padrão aqui. Então, ó, uma primeira coisa que a gente observa, os marrons eles têm que estar sempre em pares. Dois marrons entre dois cinzentos. Por quê? Porque o marrom sempre diz a verdade, vai ter que ter um cinzento e um marrom, e esse marrom também tem que dizer a verdade. Agora vamos analisar o cinzento. O cinzento, ele diz somente mentiras. Então o cinzento ele vai dizer: um dos meus vizinhos é marrom e o outro é cinzento. Digamos que este canguru aqui, ele vai dizer mentira, né? Então, olha, esse aqui não pode ser cinzento. Por quê? Porque senão ele vai falar a verdade, vai ter um marrom e um cinzento do lado dele. Então esse daqui vai ter que ser um marrom. E seguindo a lógica dos marrons, vai ter um outro marrom aqui e vai ter que ter um cinzento aqui. Agora, isso para esse cinzento aqui, que estava já do lado de um marronzinho. Se a gente começar com um cinzento, vamos só fazer um pedacinho aqui de uma outra roda. Digamos que esse aqui seja cinzento. É. Então, ele não pode ter um marrom e um cinzento do lado dele. Então, ou ele vai ter dois marrons ou dois cinzentos.
Dois marrons, a gente já viu esse caso aqui. Vai acontecer esse padrão, né? Um cinzento, dois marrons, um cinzento, dois marrons. Agora, ele pode ter dois cinzentos do lado dele também. E aí, o que que vai acontecer? Esse cinzento aqui, ele não vai poder ter um marrom aqui. Por quê? Porque ele não pode ter um cinzento e um marrom. Então, esse aqui vai ter que ser outro cinzento. Esse aqui vai ter que ser outro cinzento. E aí, a roda inteira vai ser de cinzento. Porque não vai poder ter nenhum cinzento. Porque na hora que você bota um marrom aqui, pronto, esse aqui está dizendo a verdade. Então, vai ter que ser todo mundo cinzento. É uma possibilidade. Então, vamos lá. Qual o número de cangurus marrons nesse círculo? Como é que a gente vai saber qual das duas possibilidades é? A gente pode ter zero marrons, nesse caso daqui, zero, né? Ou nesse caso aqui, a gente vai ter 2/3 do círculo de marrons. Mas olha só, repare o seguinte: esse círculo daqui não vai poder ser o círculo. Por quê? Porque a gente tem um padrãozinho se repetindo de 3 em 3. E esse padrão não pode ser quebrado. E 2020 não é um número múltiplo de 3. 2000 e a soma dos algarismos dá 4, né? Seria 2019. Se fosse 2019, aí seria um múltiplo de 3. Daria para fazer esse padrão aqui. Com 2020 não dá, porque vai chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 1. A gente vai chegar aqui com M, M, C, e aí ainda vai ter um lugarzinho aqui na roda, que a gente não vai poder botar nenhum deles. Se a gente botar um M, o M vai estar falando a verdade. Se a gente colocar um C, esse aqui vai estar falando a verdade, não pode. Então, este padrão aqui não vai poder acontecer. Então, esse daqui vai ser o único padrão possível. Então, todos eles são cinzentos. É a única forma de obedecer a essas condições aqui do problema. Então, zero cangurus marrons no círculo. Vamos lá, próximo. Maria tem exatamente 9 cubos brancos, 9 cubos cinza claros, 9 cubos cinzas escuros, todos do mesmo tamanho. Ela cola todos esses cubos para formar um cubo maior. 9 mais 9 mais 9, 27. 7 dá para formar esses cubinhos aqui, né? Vamos lá, todos do mesmo tamanho. Ela cola todos esses cubos para formar. Qual que ela fez? Bom, basta a gente contar, né? Por exemplo, essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa daqui você tem 10 cubinhos brancos. Então, esse aqui não pode ser, porque ela só tem 9 cubinhos brancos. Vamos ver. O que que ela tem mais aqui? Parece ser o branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cubinhos brancos aqui. Não pode ser esse. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos cubinhos brancos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos brancos. Não pode ser esse. Nesse daqui, quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos cinza claro. Não pode ser esse. Então só pode ser esse aqui. Quantos escuros ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cinza claros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então todos que são escondidos aqui são branquinhos. Então só pode ser esse. Tá. As figuras a seguir mostram 5 caminhos indicados pelas linhas mais grossas entre os pontos X e Y. Qual desses caminhos é o mais longo? Ele não diz quais são essas distâncias, né? Então, a gente teria que ver comparando os arcos. Nesse daqui a gente tem dois arcos grandes. Vou até fazer uma tabelinha aqui, né? Vou fazer uma tabelinha. A,
B, C, D e E. Vamos botar arco grande, arco médio, arco pequenininho e segmentos retos aqui. Segmento reto, vamos desenhar diferente. Vamos desenhar ele assim. Então tá. Letra A tem dois arcos grandes. Letra B, dois arcos grandes. Letra C, um arco grande. Letra D, dois arcos grandes. E E, dois arcos grandes. Arcos médios, temos dois aqui no A, dois no B, dois no C. No D a gente tem um, dois também. No E a gente tem dois. Arquinhos pequenos. Na letra A a gente tem um, dois. Letra B, um só. Letra C, dois. D, dois. E E a gente só tem um arquinho pequeno, né? Esse aqui. Tá, e tracinhos retos aqui. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco na letra A. Letra B, um, dois, três, quatro, cinco também. Letra C, um, dois, três, quatro, cinco também. A D, um, dois, três, quatro. Quatro só? Dois, três, quatro. Agora, o curioso é que a letra D, ele não sai do ponto Y, né? O ponto Y que está lá no meio, teria que ter mais um. E letra E, um, dois, três, quatro, cinco também. Qual desses é o mais longo? Parece ser o A. Porque o A tem dois de cada e cinco dos dois de cada arco, né? E cinco retinhos. O B, ele perde para o A, aqui nesse daqui. O C perde para o A aqui. O D perde para o A. Todos eles têm menos que o A. Então o A é o que tem maior comprimento. Pela tabelinha a gente vê facilmente. Caminho mais longo, letra A. Vamos lá. Número 16. Maria numerou as faces de 3 cartões de 1 a 6. Então ela deve ter usado as faces da frente e de trás, né, de cada cartão. Usando esses cartões, ela pode compor números de 3 dígitos, por exemplo, 135 ou 234. Mas alguns números não podem ser obtidos, como o 126. Então vamos lá. Então cada cartão vai ter dois números. Então, obviamente, o que vai acontecer? Se um cartão ela bota, por exemplo, os números 1 na frente e 2 atrás, ela não vai poder fazer o número 126, né? Porque o 1 e o 2 estão no mesmo cartão. Para fazer um número, ela vai ter que botar três cartõezinhos, um do lado do outro. 1, 2, 6. Se o 1 e o 2 estão no mesmo cartão, ela não consegue fazer. Mas não sabemos se é o 1 e o 2. Vamos raciocinar aqui. Acho que a gente tem que usar, então, esses exemplos aqui que ele deu no enunciado, que consegue fazer esses números, 1, 3 e 5, ou 2, 3, 4 também. Então vamos lá. Temos 1, 3 e 5 em cartões diferentes. O 2, 3, 4 ela também consegue formar. Então 2, o 3 e o 4 estão em cartões diferentes. Então a gente tem duas possibilidades aqui, né? Uma possibilidade é ter o 2 aqui e o 4 aqui. A outra possibilidade é ter o 4 aqui e o 2 aqui. Então não sabemos. Mas nós sabemos que o 6 vai ter que estar aqui. O único número que sobrou para ficar junto do 3 aqui é o 6. Então, a gente só tem. Eu acho que a gente não tem como saber isso aqui. Ah, tem sim. Porque o 126 não pode ser formado. Se o 2 fosse nesse cartãozinho aqui, o 126 poderia ser formado.
Então o 2 não pode estar aqui. Então sabemos que o 2 está aqui junto com 1 e o 4 está junto com 5. Então, beleza. Qual dos números a seguir não pode ser obtido? 134 pode. 134. 146? 146 pode. 235 pode. 245 não, porque o 4 está junto do 5. Então é a letra D. Só para conferir, 256 pode. 256. Estão em cartões diferentes. Então, letra D. Próximo, qual dos pedaços indeformáveis de arame a seguir, quando duplicado, permite fazer uma peça fechada, sem cruzamentos, com os dois pedaços unidos pelas duas pontas? Bom, esse B aqui, ele tá com mais cara de que é, porque esse daqui tá com um ponto bem aqui dentro que é difícil a gente conseguir. Esse daqui parece o mais fácil, porque o que que acontece? Você pode fazer assim, né? A gente faz um pedaço, gira ele, une os dois pelas pontas e faz um pedaço fechado. Letra B. Os outros são bem mais difíceis. Esse daqui a gente teria que conseguir sair com ele daqui e não daria. Esse daqui também. Ficaria em cima dele. É, o B é o mais fácil, disparado desse daqui. Então só pode ser esse aqui, letra B. 18. Amélia cola esses 6 adesivos na face de um cubo. Então temos quantos bichinhos aqui? Um, 2, 3, 4, 5, 6 bichinhos. Então ela usou cada bichinho uma vez. Fazer o cubo. A figura mostra esse cubo em duas posições diferentes. Qual adesivo está na face oposta do pato? Ou seja, qual adesivo que está aqui atrás? Na face oposta ao pato. Bom, obviamente não é o rato e não é a joaninha. Não é o rato e não é a joaninha. Podem ser, pode ser qualquer outro então. Bom, se não é a joaninha, o pato não está aqui. O pato ele está do lado da joaninha, né? Então o pato poderia estar aqui embaixo ou aqui atrás. Esse aqui não está. O pato está do lado da joaninha. Se o pato estiver aqui embaixo, nesse cubo aqui, o oposto dele seria a mosca. E se estivesse aqui, seria o cachorro. Então, ou é a mosca ou é o cachorro. Qual dos dois? Eu acho que a gente tem que usar a direção da joaninha. Ó, o pato está no lado, numa direção assim do lado da joaninha. Ele não está nem à frente nem atrás da joaninha. Então, se o pato tivesse aqui, ele estaria atrás da joaninha, não do lado dela. Então tem que ser. Então o pato está aqui embaixo. Então quem está do lado oposto dele só pode ser essa mosca aqui. Letra E. Próximo. Beatriz tem 5 irmãs e as idades delas são. Não, 5 irmãs, caramba. 2, 3, 5, 8, 10 e 17. Beatriz escreve essas idades nos círculos do diagrama ao lado, de forma que a soma das idades nos 4 vértices do quadrado é igual à soma das idades nos 4 círculos alinhados na horizontal. Qual é essa soma? Então, só para ver se a gente entendeu. Ou seja, este e esse são os vértices de um quadrado. Então, a soma desses 4 tem que ser igual à soma dessas 4 idades aqui. Tem que ser igual à soma das idades nos 4 círculos alinhados na horizontal. Qual é esta soma? É só isso que ela dá de informação, né? Não tem nenhuma informaçãozinha escondida aqui no enunciado, não, né?
A soma dos quatro vértices é igual à soma dos cinco elementos. Então tá, só isso que a gente tem de informação. Então vamos lá. A gente percebe aqui uma coisa. Temos uma idade e duas idades que vão aparecer nas duas somas. As outras, o outro par de idades de cada soma é diferente. Então nós vamos chamar essas duas aqui de A e B. Então numa das somas a gente vai ter A, B e dois números que a gente não sabe quais são. Na outra soma a gente vai ter os mesmos A e B e dois outros números que a gente não sabe quais são. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar pares que tenham a mesma soma aqui dentro desse conjunto aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu pego 17 e somo com alguém, 17 já é muito maior, já é bem maior que os outros, né? Vamos tentar somar ele com 2. Já dá 19. 19 eu não consigo nem se eu pegar os dois maiores que sobraram aqui. Então eu não consigo usar o 17. 17, o 17 tem que estar aqui. Ou ele é o A ou ele é o B. Eu não consigo botar o 17 aqui. Vamos ver então qual outra soma que eu consigo aqui. A gente tem que achar parzinhos com a mesma soma. Digamos que eu pegue o 10. Eu posso somar o 10 com o 2, fazer 12. Mas não sobrou parzinho de números aqui, 3, 5 e 8, eu não consigo um parzinho que dê 12. Então, se eu somo 10 com 3, a gente faz 13. Eu consigo o 5 e o 8 que dá 13. Ó, então conseguimos aqui uma sominha legal aqui. 3 com 8, não, 3 com 10 e 5 e 8. 3 com 10 dá 13, 5 e 8 dá 13. E aí eu vou ter aqui o 2 e o 17. Por exemplo, A igual a 2 e B igual a 17. Então essas somas vão ser iguais. Vamos só ver se a gente não tem outra possibilidade. Se eu somo o 10 com o 5, aí vai dar 15, que aí nem se eu somando os maiores eu consigo. Então essa é a única possibilidade que a gente tem se a gente colocar o 10 desse lado de cá. Se a gente não coloca o 10, então, por exemplo, vamos escolher o 8. O 8 a gente pode somar com o 2, mas aí o 3 e o 5 não vai dar 10. 8 mais 2, 10. 3 e 5 não vai dar 10. Então, a gente não vai poder usar o 8. E aí sobraram 3 só. A única possibilidade parece ser usando o 10 e somando o 10 com o 3. Acho que é a única possibilidade que a gente tem. Então, essa possibilidade aqui. 2, 17, 5 e 8. 2, 17, 3 e 10. Então, aqui, um dessas duas aqui vai ter que ter o 2, o outro vai ter o 17. Aqui em cima, por exemplo, pode ser o 3 e o 10. E aqui pode ser o 5 e o 8. Então vamos lá. Qual é essa? Ah, ele só pergunta qual é a soma. Então a soma é 2 mais 17. 2 mais 17 vai dar 19. E a sominha que a gente já tem aqui, que é 13. Mais o 13, 32. 32, letra D. Há mais de um valor possível. Não, vimos que não há mais de um valor possível. Último probleminha de 4 pontos. Maria coloca 4 litros d'água no vaso 1. 3 litros d'água no vaso 2 e 4 litros de água no vaso 3, representados ao lado. Ué, mas um tá. Aqui a gente tem 4. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Aqui a gente tem 4, aqui 3 e aqui 4. Não parece. Vistos de frente, esses três vasos parecem ter o mesmo tamanho. Fato. Qual das imagens a seguir pode representar os três vasos quando vistos de cima? Ah, você tem então vasos que são mais profundos que os outros. Por exemplo, esse aqui pode ser muito profundo. O desenho ficou uma...
Esse vaso pode ser muito profundo e esse vaso poderia ser curtinho, por exemplo. Então vamos lá. O que que eles aparentam ser aqui? Esse vaso é o que tem o menor volume de todos e parece estar com o maior volume aqui. Então, ele tem que ser o vaso mais curto. Os outros dois têm que ser mais compridos que ele. E agora, qual dos dois é mais comprido? Esse daqui precisa ser mais comprido que o número um. O 3 tem que ser mais comprido, porque eles têm o mesmo volume e o 3 aparenta estar mais vazio. Então, o 3 ele vai ter que ser mais comprido. E esse aqui teria um comprimento intermediário, assim, comprimento médio. Né? Então, pelo raciocínio, parece que essa poderia ser a letra A, né? O número um é o do meio, o número 2 é o mais curtinho, o número 3 é o mais comprido. A B não pode, porque o 1 está mais comprido que o 3, a gente viu que isso não pode. A C é a mesma coisa, também não pode, o 1 é mais comprido que o 3. A letra E, todos eles da mesma também não pode. E a letra F, a letra D, a gente tem o número 2 mais comprido. E o número 2 não pode ser o mais comprido, porque ele já tem um volume menor, então senão ele teria que estar com o nível abaixo dos outros dois. Então, letra A, essa daqui. Vamos às questões de 5 pontos agora, as mais difíceis, né? Vamos lá. No interior do quadrado cinza há 3 quadrados brancos e os números de dentro deles indicam as áreas. Os quadrados brancos têm lados paralelos aos lados do quadrado cinza. Se a área do quadrado cinza é 81, a área do quadrado desse quadradão todo aqui, não é? 81. Qual é a área da região cinza não coberta pelos quadrinhos brancos? Então ele pergunta essa área daqui mais essa área daqui. Vamos lá, se a área do quadradão é 81, o lado dele é 9. Esse lado aqui tem tamanho 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Se esse quadrado aqui é 9, vamos desenhar de outra cor aqui dentro. Os lados desse quadradinho aqui são 3 e 3. E esse aqui, que é 4, os lados dele são 2 e 2. Então vamos ver. Se esse lado aqui é 2, esse aqui é 3, quanto que vai ser esse lado daqui? 2 mais 3 já dá 5. Esse lado aqui tem que completar os 9. Então esse daqui vai ser 4. Se a gente usar a mesma lógica na vertical, a gente vai ver que esse lado aqui também é 4. Então, se esse quadrado aqui do meio, que está com essa interrogação, é um quadrado de 4 por 4, a área dele é 16. Então, pronto, para saber a área cinza, fazemos a área do quadradão, que é 81, e agora a gente tem que tirar a área desses quadradinhos brancos aqui. Então, vamos somar as áreas do quadradinho branco, 9 mais 16 mais 4. Se a gente somar a área de todos os quadradinhos brancos, vai dar 29. 4 mais 16, 20, 9, bom. Então, se os quadradinhos brancos são 29, pegamos a área total desse quadradão aqui, menos 29. Quanto é que vai dar isso? 11 menos 9, 2. Aqui ficou 7. 7 menos 2, 5. 52. Temos 52? Temos, letra C. Próximo. Joãozinho fez uma construção com os cubinhos de madeira do mesmo tamanho, com as 3 vistas ao lado. Vista de frente, vista do lado direito e vista de cima. Tá? Ele usou a maior quantidade possível de cubinhos. Ana, irmã de João, quer retirar todos os cubinhos que ela puder sem modificar essas 3 vistas. Quantos cubinhos ela poderá retirar? Então vamos lá. Ele usou o máximo de cubinhos possível. Então vamos lá. Vamos usar a vista de cima como base. Então a gente tem aqui uma vista de frente
e uma vista do lado direito. Pela vista do lado direito, o que acontece? Aqui, vamos pegar cada uma dessas direções aqui. Deixa eu apagar essa seta maior. Então, pela vista do lado direito, aqui a gente tem uma altura de 4, aqui 3, aqui 2 e aqui... Não, aqui 3. Também, certo? 4, 3, 2, 3. Então a gente teria 4, 3, 2, 3. E olhando isso de baixo, aqui, de frente, a gente teria uma altura de 3, uma altura de 4, uma altura de 3 e uma de 3 também. Bom, então, vamos anotar dentro de cada... Vamos pegar essa vista de cima aqui e anotar quantos cubinhos tem. Ele usou o máximo de cubinhos possível, né? Então, aqui tem que ter 2 e aqui 2. Nenhuma dessas pode ter mais de 2, porque senão essa vista aqui não estaria com 2 cubinhos. Vamos colocar 3 em tudo a princípio. Depois a gente vai ter que escolher alguns para colocar 4. Este daqui, as duas vistas são 4, então acho que a gente já pode botar um 4 aqui. Mas ele está dizendo que usou o máximo de cubinhos possível. O 4 só pode ser aqui, onde você tem as duas vistas de 4, que são dessa fileira aqui e dessa fileira daqui. Se a gente colocar um 4 em qualquer outro lugar, um desses outros números aqui, ou esse, ou esses dois, vai ficar com 4 de altura. Não pode. Então tá, temos a configuração inicial aqui do problema, já que ele usou o número máximo de cubinhos. E agora, a irmãzinha dele, a Ana, ela quer retirar cubinhos e deixando as vistas todas iguais. Então, obviamente, ela não vai poder mexer nessa torre de 4 aqui. E se ela tirar algum cubinho aqui dessa torre de 4, as vistas vão perder esse último cubinho aqui. Então, de onde ela vai poder retirar? Ela também não pode retirar nenhum desses de 2. Ah, não, pode sim, pode sim. Falei bobagem. Pode sim. Ela pode retirar das colunas de 2. Então, vamos retirar. Vamos retirar A gente também não pode retirar 2 dessas fileiras aqui. Então, vamos tirar um daqui, a gente vai deixar um, e aqui a gente vai deixar um também. Então, já retiramos 2 cubinhos. Aqui a gente vai contar quantos cubinhos a gente retirou. Retiramos 2 aqui. Esse outro 2 a gente não pode tirar, porque aqui ele tem que estar enxergando uma torre de 2 de altura. Vamos ver onde mais que a gente vai poder retirar. Aqui a gente pode deixar um só nessa daqui. A gente pode retirar mais 2 aqui. Aliás, vamos fazer um raciocínio mais, em vez de ser tentativa e erro, vamos fazer um raciocínio mais estruturado aqui. Dessas torres de 3 aqui, a gente precisa deixar um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 aqui. E a gente vai precisar deixar um 3 aqui e um 3 aqui. Então vamos escolher, por exemplo, vamos deixar um 3 aqui, um 3 aqui, e nessa daqui tanto faz, né? A gente pode deixar, por exemplo, esse 3 aqui. Então, se a gente deixar, eu estou circulando aqui todos os que a gente vai deixar
na mesma altura. Se a gente deixar todos esses aqui, a gente vai estar enxergando 3, 4, 3, 3. E aqui a gente vai estar enxergando 4, 3, 2, 3. Então vamos lá. De cada quadradinho desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ou seja, 2 quadradinhos que a gente retirou 1 e mais 2 que a gente vai retirar 2. Aqui é um vezes. Espera aí. Dois quadradinhos a gente retirou 1, que são esses aqui que estavam com 2. E agora, 5 quadradinhos a gente retirou 2, que foram esses 2 aqui de cima e esses 3 aqui de baixo. Então conseguimos retirar um total de 12. Sem alterar as vistas. Por que que a gente alterou 12? Porque a gente tem que deixar um em cada torre, pelo menos, porque senão a gente vai alterar a vista de cima. Então eu acho que o máximo que a gente pode retirar é 12. Acho que se for retirar mais de 12, alguma das vistas vai se alterar. Essa era uma questão boa para a gente fazer uma revisão aqui. Só dar mais uma pensadinha. Aqui temos 3, 4, 3, 3. Então a gente vai ter que deixar 3, 3 pelo menos. A gente só deixou 3, 3. A gente vai ter que deixar um 4 pelo menos. E a gente vai ter que deixar um 2 pelo menos. Então a gente só vai poder retirar 2 dos 3 e 1. Acho que esse raciocínio ele é um raciocínio que fecha a questão. E nunca você vai poder retirar mais de 12, sem alterar essa vista. Então vamos lá, vamos deixar aqui letra B. Próximo. O painel é composto por 4 círculos. Quando Lucy toca um círculo, esse círculo e os outros que encostam nele mudam sua cor de branco para preto ou de preto para branco, como mostrado na figura. Então, este que era preto ficou branco e esses dois que eram brancos ficaram pretos, quando ela encostou naquele ali. Começando com todos os círculos brancos, pelo menos quantos círculos Lucy deve tocar, um após o outro, para que todos os círculos fiquem pretos. Então ela começou com todos eles brancos. Bom, primeiro ela vai tocar num deles, qualquer um, tanto faz. Então 3 vão ficar pretos. Depois ela pode encostar nesse outro aqui que está branco. O que vai acontecer? Vai ficar assim. Depois ela pode encostar num desses que ficou branco. O que vai acontecer? Digamos que ela tenha encostado neste aqui de baixo. Vai ficar esse preto e todos os outros brancos. E aí basta ela encostar nesse outro aqui, que aí todos vão ficar pretos. Então ela encostou exatamente uma vez em cada um deles. Né? Primeiro ela encostou aqui, depois ela encostou aqui, depois aqui, depois aqui. 4 círculos. Agora, isso daqui a gente pode pensar como paridade, né? Ela tem que fazer um número par de vezes. Por quê? Porque se a gente considerar o branco par e o preto ímpar, cada vez que ela toca, muda a paridade do sistema como um todo. A gente fica com um número ímpar de pretos. A gente tem sempre assim uma quantidade par de pretos. Quando ela encosta em algum, a gente passa por uma quantidade ímpar de pretos. Quando ela encosta em qualquer um, a gente passa por uma quantidade par de pretos. Então vamos lá, a gente começa com uma quantidade par, que é o zero, a gente vai para o ímpar, a gente vai para o par, a gente vai para o ímpar e a gente vai para o par. Já conseguimos com 4 vezes, que é essa configuração daqui.
A única possibilidade agora seria a gente conseguir com 2. Com 1 e com 3 a gente sabe que, não, que é impossível, porque vai ter uma quantidade ímpar de pretos aqui, com 1 e com 3. Agora, com 2 parece ser muito difícil, porque quando a gente encosta em qualquer um, ele vai ficar nesse formato aqui. E não tem o que a gente possa apertar aqui para ele ficar tudo preto. Então, com 2 não vai dar. Já conseguimos com 4, então, pelo menos, ele está pedindo o mínimo. Então, o mínimo vai ser 4 mesmo. Próximo, 24. Qual conjunto de pesos abaixo equilibraria a terceira balança na figura? Então, temos aqui um quadradinho e uma setinha que equilibram com duas bolas e um triângulozinho. Temos aqui 3 quadradinhos que equilibram com um triângulo e uma bola. Então ele pergunta, o que vai equilibrar esse 2 quadradinhos e uma setinha? Como é que a gente faz isso? A gente está pegando esse daqui e adicionando um quadradinho, né? Mas talvez a gente não consiga fazer dessa forma. Se a gente tentar, a gente tem que fazer alguma conta que agrupar de alguma forma eles para darem essa configuração daqui. Então, como é que a gente poderia fazer? A gente só consegue adicionar 3 quadradinhos de uma vez, para ficar com o dobro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa primeira balança daqui e multiplicar por 3. Por que por 3? Porque aqui a gente vai ficar com 3 quadradinhos e 3 setinhas. Vamos desenhar a setinha de uma forma simplificada para ficar mais fácil. Certo? Se a gente multiplicar por 3, a gente teria que multiplicar por 3 aqui também. Aqui vamos multiplicar do lado aqui. A gente simplesmente multiplicamos por 3 a primeira balança, ou seja, botamos 3 conjuntos desses aqui desse lado e 3 conjuntos desse outro lado aqui. Tá? E a balança vai ter que estar em equilíbrio, porque se ela estava em equilíbrio com 1/3 dessas figuras, a gente só acrescentou figuras com conjuntos com o mesmo peso de cada um dos lados. Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nessa balança aqui, a gente vai acrescentar mais 3 quadradinhos. 1, 2, 3. E desse lado a gente vai acrescentar mais isso daqui, que é um triângulozinho e uma bolinha. A balança tem que ficar equilibrada, porque se essa segunda aqui está equilibrada, 3 quadradinhos tem o mesmo peso disso aqui. Então, se eu acrescento 3 quadradinhos desse lado e acrescento um triângulozinho e uma bolinha desse lado, a balança tem que continuar em equilíbrio. Para que eu fiz tudo isso? Justamente para a gente ficar com uma configuração deste lado aqui, onde a gente tem uma quantidade de quadradinhos que é o dobro da quantidade de setinhas. Que é o que a gente tem aqui embaixo. A gente não tem um conjunto aqui que tem o dobro de quadradinhos, a gente tem 2 quadradinhos e uma setinha. Então é o dobro. Então o que eu vou fazer agora nessa balança cheia de coisas aqui? A gente teria que pegar 1/3 dessa balança. Mas eu não consigo dividir essas coisinhas aqui por 3, né? Então isso é um problema. Mas olha só, todas as respostas ele colocou quadradinhos do outro lado também. Então, essa forma daqui não vai funcionar. Ele colocou quadradinhos do outro lado também. Então, talvez a gente tenha que fazer a mesma coisa.
Já sei, já sei. Então vamos tentar de outra forma diferente. Vamos colocar de novo mais um quadradinho aqui e mais uma setinha. A gente vai querer tirar essa setinha depois, né? Vamos ver outra combinação que a gente possa fazer. A gente tem que tirar 3 quadradinhos, setinha. E a gente não quer do lado de cá nenhum triângulo e nenhuma bola. Digamos que a gente simplesmente coloque 3 quadradinhos aqui. A gente quer que fique com 2 quadradinhos aqui. Hum. Como é que a gente faria ficar com 2 quadradinhos aqui? A gente teria que encontrar algo equivalente a um quadradinho. Ah, é a coisa mais fácil do mundo. Bota um quadradinho aqui, um quadradinho. Não é? Tem essa opção? Quadradinho, 2 bolinhas e um triângulo? Não, não tem essa opção. Não tem essa opção. Se a gente colocar um quadradinho de cada lado, a balança vai continuar equilibrada, né? E aqui vai ficar exatamente o que a gente quer, que são 2 quadradinhos e uma setinha. Só que desse lado aqui a gente não tem a opção de um quadradinho, 2 bolinhas e um triângulo. Mas a gente pode substituir, não é? A gente pode pegar um triângulo e uma bolinha, vamos tirar esse triângulo e essa bolinha, que é aqui um triângulo, e vamos botar 3 quadradinhos aqui, que tem o mesmo peso de um triângulo e uma bolinha. Agora foi, 4 quadradinhos e uma bolinha. Letra D, finalmente conseguimos uma forma de fazer. 25. 10 pessoas pedem um sorvete para cada um. Elas pedem 4 sorvetes de baunilha, 3 de chocolate, 2 de limão de manga, como cobertura. Eles pedem 4 guarda-chuvas, 3 cerejas, 2 waffles e uma pastilha. E elas não querem 2 sorvetes iguais. Então vamos lá. 4 sorvetes de baunilha. Então temos 1, 2, 3, 4 de baunilha, 3 de chocolate, 2 de limão. Limão vamos fazer de verde. No final, 1 de manga. Vamos fazer. Então vamos, digamos que o chocolate seja vermelho aqui. Tá, e não querem 2 sorvetes iguais. Não querem 2 sorvetes iguais. Então, por exemplo, nós temos 4 coberturas aqui de. Temos 4 sorvetes de baunilha, então a gente vai ter que botar uma cobertura diferente em cada um deles, porque a gente só tem 4 coberturas, 4 tipos de cobertura. E aqui a gente vai ter que botar esse negocinho de chocolate aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, ó, não podemos mais usar essa cobertura daqui, essa pastilha de chocolate. A gente só tem 3 coberturas para usar agora. Então, nesses 3 aqui de chocolate, a gente vai ter que botar uma cobertura de cada tipo, porque senão a gente vai ter 2 sorvetes iguais. Então, agora acabaram esses biscoitinhos aqui, só temos cereja, só temos 2 tipos de cobertura. Vamos ter que fazer o mesmo aqui nesses 2 sorvetinhos. E sobrou só um chapéuzinho aqui, guarda-chuva, né? Para a gente colocar no sorvete de manga. Então pronto, só tem uma possibilidade que são esses sorvetes aqui. Qual das combinações a seguir é possível? Chocolate e pastilha de chocolate. Não, a pastilha de chocolate tem que ser baunilha, então essa primeira aqui não pode. Manga e wafer, não. O de manga tem que ser com guarda-chuva. Manga e cereja, não, a manga tem que ser com guarda-chuva. Limão e cereja, temos um limão e cereja aqui. Então pode ser limão e cereja, letra E. Só para conferir, limão e o wafer não pode. Limão tem que ser ou com guarda-chuva ou com cereja. Então essa aqui não pode também.
Próximo, dizemos que um número de 3 algarismos é equilibrado se o algarismo do meio é a média aritmética dos outros dois algarismos. Então, por exemplo, 2, 3, 4. Por quê? Porque 3 é a média de 2 e 4. 2 mais 4 divididos por 2 é igual a 3. Então, esses números são equilibrados. Quantos números equilibrados são divisíveis por 18? Então, essa daqui é uma questão que a gente vai usar fatores primos, não é? Para um número ser divisível por 18, ele precisa ser divisível por 9 e 2. Por que isso? Porque imagina um número qualquer x. Ele vai ter na sacolinha de fatores primos dele, ele tem que ter um 18 aqui. O 18 é o quê? É 3 vezes 3 vezes 2. Então, se o x é divisível por 9, a gente garante que ele tem 2 3 aqui. E se ele é divisível por 2, a gente garante que ele tem um 2 aqui. Então, se o número é divisível por 9 e é divisível por 2, ele vai ser divisível por 18. Uma outra forma de enxergar isso é o seguinte. Os múltiplos de 9 são 9, 18, 27, 36. É sempre assim, ímpar, par, ímpar, par. E a gente vê que só os pares são os múltiplos de 18. 18, 36, 36 mais 18. São de 2 em 2, que são os números pares que são divisíveis por 2. Então vamos lá. Quantos são os números de 3 algarismos que são equilibrados? Vamos lá. Primeiro vamos ver o algarismo do meio. O algarismo do meio pode ser 1. O algarismo do meio pode ser 1, mas nesse caso esse vai ter que ser 1 e este vai ter que ser 1. Ou então a gente tem 2, 1, 0. Também pode. Algum desses números é divisível por 18? Não. Porque a soma dos algarismos vai ter que ser divisível por 9, para o número ser divisível por 9, ser um múltiplo de 9. Então, com 1 a gente não consegue. Com 0, obviamente, não. Se o 2 for o algarismo do meio, a gente já consegue? Eu acho que não, porque a média aritmética dos dois, a soma desses dois algarismos aqui, vou botar assim, a soma desses algarismos vai ter que ser 4, para a média deles ser igual a 2. Então, a soma desses algarismos aqui vai ser 6. Então, não vai ser múltiplo de 18. Quando esse algarismo aqui do meio for um 3, a soma desse com esse vai ser 6. Então, 6 mais 3 é 9. Então, esse número é divisível por 9. Então, talvez esses aqui sejam os primeiros que a gente vai ter. Então, a gente vai poder ter 0 e 6. O número vai ter que ser par também, para ser divisível por 18, né? Então, aqui vai ter que ser 2 e 4. 4 e 2. 6 e 0 não pode. Esse primeiro algarismo aqui não pode ser 0. Então, onde o algarismo do meio é o 3, nós temos 3 números equilibrados divisível por 18. Vamos lá. Se o número do meio for um 4, a soma dos outros dois aqui vai ter que ser 8. 8 mais 4, 12. Não é divisível por 9. Então, nenhum desses números aqui vai ser divisível por 18. Se for um 5, a soma dos dois aqui vai ter que ser 10. Então, a soma dos algarismos vai ter que ser 15, não é divisível por 9, consequentemente, não é divisível por 18. Se esse aqui for 6, a soma dos dois vai ser 12. Então, aqui é possível sim. Então, vamos lá. Quais podem ser esses números aqui? 6. Para esses números somarem 12,
a gente teria que ter 5 e 7, mas 5 é ímpar, né? 5 e 7 é ímpar. 4 e 8 ou 3 e 9. Vamos começar pelo 3 e o 9. O número não vai, um algarismo não pode ser menor que 3 aqui, porque senão teria que ter um algarismo 10 e algarismo 10 não existe. Só que 3 e 9 são ímpares, então não pode. Então vai ter que começar com 4. 4 e 8, né? Esse daqui é um número equilibrado divisível por 18. Esse aqui, 666. 864 e só. Os que têm o algarismo 6 no meio são só esses aqui. São só esses. Então já encontramos 6. 6 números divisíveis por 18 que são equilibrados. Então já estamos aqui. Se o algarismo do meio for um 7, a gente já vê que não vai dar certo, né? Porque a soma dos outros dois vai ter que ser 14. 21 não é divisível por 7. Se for um 8, a soma dos dois aqui vai ter que ser 16. 8 mais 16, 24, não é divisível por 9. Então, a única opção seria o 9, mas para esses dois outros aqui somarem 18, vamos ter que botar dois 9 aqui do lado. Então, esse número não é divisível por 18, porque ele é ímpar. Então, esse aqui não funciona. Então, são só esses 6 mesmo. 6 números que são divisíveis por 18. Ok, 27. Janaína comprou 3 brinquedos, gastando todo o seu dinheiro. Pelo primeiro, ela pagou metade do dinheiro, que tinha mais R$ 1. Pelo segundo, pagou metade do que sobrou, mais R$ 2. E pelo terceiro, pagou a metade do que tinha restado, mais R$ 3. Quanto dinheiro ela possuía? Ela não fala quantos que são os brinquedos. Pelo primeiro, ela pagou metade do que tinha restado, mais metade do dinheiro, mais R$ 1. Metade do que sobrou, mais R$ 2. Então vamos lá. Talvez a gente tenha que fazer por eliminação aqui nessas opções. Que é o tipo do problema que eu acho que tem mais de uma solução. Então vamos lá, ela pagou metade do dinheiro que tinha mais R$ 1. Então ela tinha uma quantidade par, né? Então ela não poderia ter 45. Como é que ela vai pagar metade do que ela tinha mais R$ 1? Ah, não, peraí. Ela gastou todo o dinheiro. Então talvez ela possa gastar metade de R$ 45. 22,50, por exemplo. Quanto dinheiro ela possuía? Tá. Então, se ela gastou todo o dinheiro, aqui. No terceiro brinquedo, ela pagou metade do que tinha mais R$ 3. Pronto, então é isso aqui. Então, primeiro brinquedo, segundo brinquedo e terceiro brinquedo. No terceiro brinquedo, ela gastou metade do que ela tinha mais R$ 3. E gastou o dinheiro todo. Então, aqui, quando ela comprou o terceiro custou R$ 6. Por quê? Porque metade mais R$ 3 e ela gastou o dinheiro todo. Então tem que ser o dobro de 3, que é 6. Então aqui ela tinha ficado com R$ 6. Então vamos ver. No segundo brinquedo, pelo segundo, ela pagou metade do que tinha sobrado, mais R$ 2. E sobraram 6. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer de trás para frente. A gente tem que pegar os R$ 6 que sobraram, somar esses R$ 2 aqui, 6 mais 2 igual a 8, e multiplicar por 2. 8 vezes 2 igual a 16. Então ela tinha ficado com R$ 16 aqui. Então, este brinquedo. Vamos fazer duas colunas aqui? Aqui era a coluna do preço do brinquedo.
E aqui é a coluna de quanto que ela tinha. Vamos botar aqui uma coluna de saldo. O saldo no terceiro brinquedo era de R$ 6, que ela gastou comprando o brinquedo de R$ 6. O saldo aqui no segundo brinquedo era R$ 16, que a gente viu aqui. Ela gastou metade do que tinha mais 2 e sobrou 6. Então o segundo brinquedo custou R$ 10. De novo, por quê? Porque 16 gastando metade ficam 8. Metade, quer dizer, gastou metade mais 2. Gastou metade mais 2 e ficou 6. Ou seja, 16 quando você gasta metade, você divide por 2 e depois subtrai 2 e fica 6. Por isso que a gente tem que fazer as continhas inversas aqui. Primeiro somar 2 e depois multiplicar por 2. Então vamos seguindo aqui. Pelo primeiro ela pagou metade do dinheiro que ela tinha mais R$ 1. Então a gente tem que pegar 16 e somar R$ 1, 17, e depois multiplicar por 2, igual a 34. Então ela tinha R$ 34. E o primeiro brinquedo custou R$ 18, não foi? Para somar com 16 dá 24. Então ela possuía 34. Tem essa opção? Tem, letra A. R$ 34. Só por desencargo a gente pode fazer a simulação contrária. Ela tinha 34. Pagou metade mais R$ 1. Metade de 34 é 17, mais 1, igual a 18. Pagou R$ 18 pelo brinquedo. Ficou com quanto? 34 menos 18, 16. Então, pelo segundo brinquedo, ela pagou metade do que tinha sobrado, ou seja, ela pagou. Aqui sobrou 16, né? Então, pelo segundo brinquedo, ela pagou 8 mais R$ 2. Pagou R$ 10 pelo segundo brinquedo. Se ela tinha 16, gastou 10, ficou com 6. E depois ela pagou metade de 6, que era 3, mais R$ 3. Pagou R$ 6 pelo brinquedo e ficou com 0. Gastou o dinheiro todo. Então tá certo. Letra A, R$ 34. Dirce construiu uma escultura colocando caixas aqui, uma em cima da outra. Depois ela pintou tudo, menos a base de apoio. Ela não pintou aqui a parte de baixo dessa pirâmide aqui. Porque ia ficar em contato com o chão, então eu acho que ela não precisava pintar. Então ela pintou só as laterais desses cubinhos e a parte de cima. Uma tinta especial vendida em latas. Cada lata permite pintar 4 metros quadrados. Quantas latas ela precisou comprar? Cada caixa cúbica tem meio metro de lado. Então a gente tem que contar a quantidade desses quadradinhos aqui, né? A área toda que ela vai ter que pintar. Cada quadradinho desses tem quanto? Se cada lado desses tem meio metro de lado, 0,5, 0,5, essa áreazinha aqui é igual a 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25 metros quadrados em cada quadradinho desses. Tá. Cada lata consegue pintar 4 metros quadrados. Então, a gente tem que, para descobrir quantos quadradinhos a gente consegue pintar, na verdade, eu acho que a gente devia contar quantos quadradinhos tem aqui de área, né? E podemos até usar um macete aqui. Geometria sempre tem algum macete para simplificar as coisas. Vamos lá. Vamos contar os quadradinhos das laterais primeiro. Então aqui ela tem 4. Deste lado aqui, ela também vai ter 4. Na parte de trás também vai ter 4. E aqui desse lado também vai ter 4. Na segunda camada ela vai ter 3. 3 de cada lado. Nessa camada ela vai ter 2 de cada lado. E nessa camada ela vai ter 1 de cada lado. Então, vamos somar quantos que ela tem no total. Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 vezes 4.
mais 2, mais 3, mais 4, vezes 4, porque ela vai ter aqui na parte de trás, na parte de um lado, do outro também. Certo? Então, se a gente contar só os quadradinhos das laterais, os quadradinhos que estão na vertical, ela vai ter essa quantidade aqui. Quanto é que vai dar isso? 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10, vezes 4 dá 40. Então, aqui ela vai ter 40 quadradinhos nas laterais. Agora a gente ainda tem os quadradinhos, a gente vai ter que contar as partes de cima também. Mas só as partes de cima que estão de fora. Então, por exemplo, nesse quadradinho daqui, ela vai pintar só metade desse quadradinho aqui. Nesse quadradinho aqui, ela vai pintar 3/4 desse quadradinho aqui. Então, a gente vai ter que contar tudo isso. Quer dizer, a gente teria que contar tudo isso. Mas tem um macete aqui, que é você enxergar essa pirâmide de cima. Se você enxergar ela de cima, como é que vai ficar? Ela vai ser um quadrado assim, né? Onde a gente tem 4 quadradinhos de cada lado. Vou desenhar ele aqui. 4 quadradinhos de cada lado. Aí aqui dentro a gente teria um outro quadrado, né? Onde a gente teria 2 de cada lado, 3 de cada lado, desculpa, 3 de cada lado. Que é esta camada daqui. Depois aqui dentro a gente teria um outro de 2 por 2, que é essa camada, e depois a gente vai ter um quadradinho aqui no meio. Então a gente teria uma figura assim, vista de cima. Se a gente olhar essa pirâmide de cima, vai ser exatamente isso aqui. E aí, o que que acontece? A gente não precisa calcular todos esses pedacinhos aqui para somar tudo. Por quê? Porque a soma de todas essas áreas que estão aqui na parte de cima, que a gente vai ter que pintar, a soma de todas elas vai dar um quadradão igual a esse aqui. Ou seja, se aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 quadrados de lado, a gente vai ter uma área equivalente a 4 vezes 4. Uma área equivalente a 16 quadrados na parte de cima. Então, se a gente somar todos esses pedacinhos aqui, que estão virados para cima, a gente vai ter o equivalente a 16 quadrados. 16 mais 40, 56. Então, a gente tem que pintar um total de 56 quadrados. Então, a gente precisa de tinta para pintar 16 quadrados. 56 quadrados. Cada lata permite pintar 4 metros quadrados. Se cada quadrado tem 0,25, vamos descobrir quantos quadrados. Ou então a gente calcula a área. Vamos calcular a área que a gente tem que pintar. A gente precisa multiplicar isso daqui pela área de cada quadradinho, que é 0,25 metros quadrados. 56 vezes 0,25 é igual a 16 divididos por 4, mesma coisa, né? Que vai dar 14, não é? 56 é 7 vezes 8, vai dar 7 vezes 4, não, vai dar 21. Vai dar 14. Isso aí. Então a gente vai ter que pintar a gente tem 14 o quê? 14 metros quadrados. Peraí, vai esquecendo as unidades. Temos 14 metros quadrados para pintar. Se cada lata pinta 4, uma lata pinta 4, duas latas pintam 8, três latas pintam 12, não consigo com 3 latas, preciso da quarta lata para conseguir pintar esses 14. 4 latas, letra B. Resumindo, contamos todos os quadradinhos das laterais, deu essa continha aqui, 40 quadradinhos nas laterais da pirâmide. Depois, para contar os pedacinhos de cima aqui, na horizontal, a gente usou uma malandragem de enxergar a pirâmide por cima. Deu uma área equivalente a 16 quadrados. Então, temos que pintar um total de 56 quadrados.
Cada quadradinho tem 0,25 de área. 56 vezes 0,25 dá 14 metros quadrados, é a área total que a gente tem que pintar. Então, com 3 latas a gente consegue chegar a 12 metros quadrados, com 3 latas a gente não consegue pintar esses 14 metros. Precisamos de uma quarta lata. Não podemos usar 3 latas e meia. Vamos ter que usar 4 latas. Então, vamos lá, estamos terminando. Vânia tem uma folha de papel dividida em 9 quadrados. Ela deve dobrar a folha como indicado na figura. Inicialmente com dobras horizontais, depois com dobras verticais, até deixar o quadrado colorido no topo das camadas. O quadrado colorido ele vai ficar no topo. Vânia quer escrever os números de 1 a 9, cada um em quadrado, de modo que esses números estejam em ordem crescente, começando com o número 1 no topo e depois de feitas as dobras acima, na folha aberta, quais os números ela deve escrever no lugar de A, B e C. Então ela vai querer ter os números em ordem crescente, começando com o número 1 no topo. Então, o número 1 vai ficar aqui, que vai ficar no topo, né? Em ordem crescente. Então, se ela vai dobrar desse jeito e vai ter que estar tudo em forma crescente, aqui vão ter que estar 1, 2 e o 3. Aqui no meio vão ter que estar 4, 5 e 6. E aqui embaixo vão ter que estar 7, 8 e 9. Certo? Ou seja, aqui vão ter que estar 1, 2 e 3. Aqui 4, 5 e 6. E aqui 7, 8 e 9. Agora, em qual ordem que eles vão estar? Aqui em cima vai ter que estar o 7. E aqui embaixo vai estar o 9. Então aqui é 7, 8, 9. Então aqui é 7, 8, 9. Aqui a ordem vai estar invertida, né? Na verdade, aqui em cima vai ter que estar o 6 e aqui embaixo vai ter que estar o 4. Então, quando a gente vê, aqui vai ter que estar o 6, aqui vai ter que estar o 5, aqui vai ter que estar o 4. E no topo vai ter que ser o 1, o 2 e o 3 aqui. 1, 2 e o 3. Então, o A vai ser o 7. A igual a 7. Nenhum dos outros tem A igual a 7, né? O B igual a 5 e o C igual a 3. Essa é essa aqui, não é? Letra C. Última pergunta. A figura mostra um mapa com algumas ilhas e como elas estão conectadas por pontes. Um navegador deseja passar por cada uma das ilhas exatamente uma vez. Ele começou pela ilha Kang e deseja terminar na ilha Uru. Então ele vai começar aqui e aqui ele vai terminar. Ele acaba de chegar na Ilha Preta, no centro do mapa. Em qual direção ele deve ir para ser capaz de completar a sua rota? Então vamos lá. Essa a gente pode sempre fazer do começo ou do final. No começo ele vai ter uma decisão para tomar. Ou ele vem para cá ou ele vem para cá. E reparem o seguinte. Para ele chegar da Uru, ele vai ter que ter vindo dessa ilha daqui. É a única possibilidade. Agora, dessa ilha daqui, ele pode chegar daqui ou pode chegar daqui de cima. Então vamos ver. Ele pode ir para a direita. Agora, reparem o seguinte. Dessa ilha daqui, ele vai ter que ir para a ilha Uru. Então, ele nunca vai poder, dessa ilha daqui, vir para cima ou para a esquerda. Então, essa ilha preta aqui, no meio, ela meio que particiona, né, em dois. Ou seja, se ele for para baixo, ele vai ter que visitar todas essas ilhas aqui antes dele ir para a Ilha Preta.
Por quê? Digamos que ele vem aqui para baixo, ele visitou a Ilha Preta. Ele não vai poder vir aqui para baixo, terminar de visitar as ilhas. Ele não vai poder voltar na Preta e ele não vai poder vir para cá, tendo ilhas ainda para visitar aqui em cima. Então ele teria que visitar todas essas ilhas para depois ir para a Preta. Tem alguma possibilidade dele fazer isso? Acho que não, né? Por quê? Porque digamos que ele comece por aqui. Se ele vier para cá, ele já não consegue mais visitar essa ilha aqui. Porque assim que ele chegar nela, ele não vai ter para onde ir sem visitar alguma ilha mais de uma vez. Então ele teria que visitar essa, depois essa, depois essa. Agora ele teria dois caminhos para percorrer. Mas aí ele não vai conseguir visitar essa ilha aqui. Porque assim que ele chegar nessa ilha aqui, ele vai ter que percorrer alguma ilha mais de uma vez. Então ele não vai poder ir para baixo. Vamos até marcar isso aqui. Ele vai ter que ir para a direita no começo. E, de novo, ele vai ter que visitar todas essas ilhas aqui antes dele chegar na Ilha Preta. Por quê? Porque se ele for para a Ilha Preta e tiver ainda alguma ilha para visitar aqui em cima, quando ele chegar aqui embaixo, ele não vai poder visitar essas outras. Senão ele nunca vai chegar, vai terminar na Uru. Então vamos lá. Tem como visitar todas elas de uma. Eu acho que ele teria que vir por aqui, depois descer, depois vir para cá, depois subir, depois vir para cá e depois chegar na frente. Conseguiu. Então tem essa solução aqui. Vem para cá, desce, vem, sobe, vem e vai para a preta. Então já visitou todas as ilhas daqui dessa parte de cima antes de chegar na preta. Agora ele vai ter que visitar todas essas antes de chegar na saída. Então ele tem duas opções agora, ou ir para baixo ou ir para a esquerda, para oeste, ou para o sul ou para oeste. Então, vamos lá. Se ele for para o sul, ele pode vir para cá e aí consegue. Se ele for para leste, ele teria que visitar essas ilhas. Ele não conseguiria se ele fosse para leste. Para sul, ele consegue. Para sul, ele vem aqui, sobe, para cá, desce, e aí termina. Consegue todas de uma vez. Então a gente sabe que dá indo para o sul. Só que ele botou uma opçãozinha aqui a mais de uma escolha possível. Então a gente tem que descartar completamente essa possibilidade do oeste. Ou então marcar a letra E aqui, para a gente encontrar outra solução. Se ele vier para cá, ele teria duas opções. Ele não pode ir para baixo, né? Senão ele nunca vai conseguir visitar essa ilha aqui. E ali ele vai ficar preso. Então ele teria que ir para cima. Então aqui só tem um caminho possível até essa ilha daqui. É o único possível. E agora ele não consegue. E se ele vier para baixo, ele vai chegar aqui e aí não pode voltar para essas ilhas, senão ele não chega na Uru, não termina na Uru. E se ele vier para cá, ele só vai poder vir para cá, mesma coisa, ele não vai poder visitar essas ilhas e terminar na Uru. Então a única chance é ele ir para baixo, para o sul, letra C. E pronto, terminamos.